Primeiro, é mais que claro que o verdadeiro programa de governo que está preparado para o país é o chamado entendimento da Troika, ou seja, as imposições da Troika estrangeira, que tem conteúdos e matérias muito concretas, com prazos de aplicação definidos, com medidas de acompanhamento, inclusive, e conforme vai passando o tempo, também vamos confirmando até a exaustão que os impactos serão muito duros para os trabalhadores e para o povo português. E este programa, também não existem grandes dúvidas, não vai resolver nenhum dos problemas estruturais do país e basta olhar a experiência da Grécia, e é bom não olharmos para a Grécia com sobranceria, é um povo e um país que tem história que nos merecem respeito. Mas basta olhar para o exemplo da Grécia para sabermos que daqui a um ano a situação do nosso país será pior e que os trabalhadores e o povo estarão em maiores dificuldades e o país terá uma dívida maior que tem atualmente. E neste contexto nós dizemos é preciso, e ainda mais num período de eleições, discutir-se a sério caminhos alternativos a esta receita que nos aplicam ou que nos querem aplicar. As eleições são uma extraordinária oportunidade, ou deviam ser, para se discutir como ir fazendo caminho na procura e na concretização de alternativas. Nós vemos, entretanto, que na campanha eleitoral os partidos que apoiam, no plano interno, que apoiam as medidas da Troika, andam na campanha numa atitude de autênticos vendedores da banha da cobra, distanciando-se daquilo que é o fundamental. O que é fundamental é que estão comprometidos a aplicar um conjunto de políticas de que não falam e muito menos falam das implicações e da dureza que essas políticas têm para os portugueses. E é inadmissível. É um atentado à própria inteligência dos portugueses que se faça, por parte destes partidos, uma campanha eleitoral ignorando aquilo com que estão objetivamente comprometidos. Um outro aspecto é que não é possível encontrar um futuro melhor se não se discutirem as causas e os responsáveis do descalabro a que chegou o país. E isto também não está a ser discutido na campanha eleitoral. Há como que uma espécie de tapete enorme para debaixo do qual se empurram, ou escondendo as causas e os responsáveis, e nós continuamos a assistir a práticas de compadrio, de corrupção, que levaram, por exemplo, esta é uma das questões que levou à situação em que o país se encontra. Basta ver o descalabro das parcerias público-privadas e ver como rodam aí os grandes figurões entre empresas pertencentes ao mesmo grupo de interesses e que faz o mesmo negócio, como ainda agora vimos entre as Estradas de Portugal e o BES. Aliás, o Banco do Espírito Santo é uma das entidades supra que comanda os interesses neste jogo de troca de favores, de promiscuidade e de compadrio entre público e privado. Neste contexto, assistimos, por parte do patronato e das forças políticas e sociais de direita, conservadoras, mas também os que se submetem a esta inevitabilidade destas receitas, a aumentarem o caderno de encargos para com os trabalhadores e com o povo, ou seja, a reclamarem mais um rol de malfeitorias contra os trabalhadores e o povo. E passemos a alguns exemplos concretos. Por exemplo, vemos o programa da Troika e os posicionamentos de forças políticas nesta campanha eleitoral e esta pressão imensa para a redução da taxa social única. E nós vemos que isto é inconcebível e não é sustentável. Mesmo não é sustentável, não é admissível para os trabalhadores, mas também é prejudicial para a esmagadora maioria
das pequenas e microempresas deste país e para muitas médias empresas. Nós reafirmamos que os custos globais das contribuições sociais das empresas para a segurança social, portanto, repito, no peso dos custos globais que as empresas entregam a cada mês à segurança social, essas contribuições pesam apenas 2,8% do global dos custos das empresas. Isto em termos médios. Portanto, os fatores de competitividade, de produtividade, não se situam no valor da taxa social única, são outros, como sabemos, são os custos de eletricidade, os custos de produtos energéticos, os custos de infraestruturas, os custos do dinheiro na banca, a capacidade de organização e gestão, a evolução das cadeias de valor com que as empresas trabalham e muitas outras coisas. Não é o valor da taxa social única. Mas este valor da taxa social única, se for retirado da segurança social, tem dois efeitos inevitáveis. Um é que desequilibra o orçamento de forma extraordinariamente perigosa e o segundo é que encaminha a segurança social para um descrédito e facilita uma ofensiva privatizadora da segurança social. E nós dizemos, não podemos mesmo ir por este caminho da redução da taxa social. E já vimos receitas oportunistas de várias gente, por exemplo, o Sr. Bacon Félix, figura destacada do PP e do populismo à direita, dizer que pega-se no Fundo de Estabilidade da Segurança Social e resolve-se o problema no imediato. O Fundo de Estabilidade não foi criado para isto. E mesmo as contribuições para o Fundo de Estabilidade só devem ser interrompidas em situação de crise económica confirmada. Portanto, não há nenhuma disposição para a utilização deste dinheiro. Este dinheiro tem um objetivo concreto, que é salvaguardar a estabilidade da segurança social e não pode ser utilizado de outra forma. Está aí, como se viu anunciado nos últimos dias, uma pressão enorme para a aceleração de medidas de impacto muito duro sobre os trabalhadores. É o que se pode observar na página, agora na tradução portuguesa, na página 13 do memorando da Troika, repito, a página 13 da versão portuguesa, no que se refere às medidas para em relação aos transportes, portanto, a avaliação urgente da estrutura das tarifas das empresas públicas a fim de reduzir o grau da sua subsidiação, estamos mesmo a ver, que está às portas de se lançar uma ofensiva para o aumento dos transportes. Mas quando passamos para a área da legislação do trabalho, então as coisas são muito mais duras. E isto é que são as políticas concretas que estão a ser preparadas para ser aplicadas no imediato no país e não as lenga-lengas dos vendedores da banha da cobra que, eu disse, são neste momento alguns dos responsáveis políticos que também subscrevem e apoiam ou deixam passar este conteúdo da Troika. Portanto, estão já agendadas para julho de 2011 propostas no sentido do Governo apresentar à Assembleia da República legislação no que se refere às compensações por despedimento, por cessação do contrato de trabalho, e um conjunto de outras medidas em relação às prestações de desemprego, em relação a conteúdos diversos do mercado de trabalho, em relação aos regimes dos tempos de trabalho. Tudo isto está projetado para o quarto trimestre de 2011 e outras medidas para o primeiro trimestre de 2012. Esta é que é a matéria que importava discutir com os portugueses neste processo eleitoral e ver como é que vamos dar resposta às situações. Vemos, por outro lado, que os patrões, as principais organizações patronais, nós queremos ser justos e queremos dizer que temos a certeza que há milhares e milhares de patrões portugueses que não alinham nessas posições fundamentalistas
que organizações patronais e grupos de interesses vêm manifestando, mas o que nós vemos é que, pelas propostas da CIP e de outros grupos que para aí se vão formando, grupos de pressão, o que nós vemos é que eles não têm nada para dar no sentido do desenvolvimento do país. O rol das suas reclamações é sempre no mesmo sentido: despedir mais barato, colocar os trabalhadores a trabalharem mais horas. Aliás, fazem propostas ao arrepio daquilo que é o percurso da sociedade desde há 150 anos para cá. É uma coisa espantosa. A reclamação de diversos códigos de trabalho, que é para ver se eliminam direitos universais dos trabalhadores portugueses. A reclamação de mandar para a reforma trabalhadores com 58 anos e que tenham 30 anos de contribuições, num contexto em que aumenta a esperança de vida e se sabe que a Segurança Social não pode sustentar reformas nos moldes que nós conhecemos até hoje para trabalhadores durante 30 ou 35 anos. Tudo isto vai ter que sofrer uma recomposição significativa, mas, portanto, como é para despedir trabalhadores, aí estão a fazer essas reclamações. E depois, quando olhamos para as propostas de governação, de estruturação da governação, que, por exemplo, o PSD avança, as coisas ficam muito claras. Fundir o Ministério da Saúde com a Segurança Social e chamar-lhe Ministério da Ação Social, é claro que é de se pretende. Basta ir ver o que é, na legislação portuguesa, a designação da ação social, e eu daqui a momentos poderei ler-vos um parágrafo claro sobre isto. Ou seja, é a perspectiva de acabar com direitos universais, solidários, direitos das pessoas e encaminhar a sociedade portuguesa para políticas de caridade e perigosas do ponto de vista da criação de condições de igualdade e desenvolvimento na sociedade. O mesmo em relação ao trabalho. A ideia de meter o trabalho na economia diz tudo. É a ideia de submeter a legislação do trabalho e toda a organização do trabalho à lógica da economia. Quando o trabalho tem dimensões sociais, culturais e políticas tão importantes como as dimensões económicas. Este caminho seria um desastre. É a história dos feriados, alinhando com as posições colonialistas da Sra. Merkel e Companhia Limitada. Só para termos uma ideia, nós trabalhadores e trabalhadoras portugueses, trabalhamos, em média, segundo as estatísticas da OCDE, não são nossas, trabalhamos em média mais 300 e muitas horas por ano do que trabalham os trabalhadores alemães. E não temos os seus rendimentos, nem temos a sua proteção social, e temos horários de trabalho muito menos controlados pelos trabalhadores, e eles têm muito menos precariedade, etc. E, portanto, não há nada de positivo nestas perspectivas. Como dissemos por parte do PP, as posições são de populismo absoluto e orientação das coisas para a sociedade da caridade, acabando-se com a solidariedade responsável que deve existir numa sociedade democrática. E, posto isto, permitam-me dizer que é neste contexto que nós consideramos de uma enorme importância as eleições do próximo dia 5 de junho. Pela Assembleia da República tem que passar, enquanto órgão de soberania, é esse o espaço por onde têm que passar todos os diplomas que vão referir-se às matérias que eu aqui enunciei e que nos querem impor. E, portanto, na Assembleia da República é necessário termos deputados que, na hora do pronunciamento sobre os problemas, assumam um compromisso com os trabalhadores, com o povo, com os interesses do país e o seu desenvolvimento, e que jamais se coloquem do lado de grupos de interesses estrangeiros ou nacionais contra o próprio povo, e que jamais se submetam ao processo de agiotagem e de roubo organizado contra a sociedade portuguesa. E, como disse, é preciso deputados que se ponham do lado dos trabalhadores, do lado do povo, do lado dos interesses estratégicos do desenvolvimento do país. E é neste contexto que nós dizemos que o voto no dia 5 de junho pode ser uma ajuda
à busca e à construção de caminhos novos, de caminhos alternativos. E por isso apelamos aos trabalhadores para que votem. Em democracia é preciso usar o voto e só há alternativas exercitando-se a democracia, mas se deixarmos enfraquecer ou morrer a democracia, então nós não teremos alternativa. Esta é uma questão absolutamente crucial. E pensamos que aos trabalhadores e ao povo compete, a cada um de nós, homens e mulheres, compete decidir, mas devemos procurar, com certeza, ser coerentes entre aquilo que é o nosso voto e as causas da nossa luta de ontem, de hoje e do futuro. São estas as questões que vos queríamos colocar, afirmando, entretanto, que é possível outro rumo e é possível começar também neste processo eleitoral a ir caminhando nesse sentido. Há coisas que não podem ser postas em causa. Nós sabemos qual é a situação do país, o seu condicionalismo interno e internacional, mas dizemos basta de hipocrisias, de apelos a uma convergência nacional para manter o sistema de alguns se apropriarem da riqueza de todos e depois convidarem o povo a pagar os roubos que vão fazendo ou as apropriações indevidas da riqueza que vão fazendo. É tempo de colocar travão nesse caminho, é tempo de exigir aposta na economia, aposta no investimento. Já agora queremos dizer que a reivindicação não é apenas nossa, é de todo o movimento sindical europeu, foi aprovado há 2 semanas por unanimidade, por todo o movimento sindical europeu, incluindo todas as suas sensibilidades, que as políticas salariais são do espaço da negociação coletiva, competem em cada país aos interlocutores concretos que são os empregadores, portanto patrões e Estado, e, do outro lado, as organizações de trabalhadores, compete-lhes a eles negociar os salários e determinar as políticas salariais e não pode haver intromissões exteriores quanto a esta política. E, por exemplo, desde logo, a tentativa de imposição exterior de congelamento de salários e, designadamente, do salário mínimo nacional, merece de nós a mais firme denúncia e a afirmação de que nós vamos lutar para que os salários sejam determinados pelos interesses dos portugueses e não por interesses exteriores. Repito, a posição unânime de todo o movimento sindical transmitida à própria Comissão Europeia, ou assumida em presença da Comissão Europeia, é inequívoca sobre isto. Também uma outra posição que defendemos, que alguns, de forma ligeira, leviana e contra os interesses do país, tentam caricaturar, no que diz respeito ao futuro que se pode fazer, da renegociação da dívida, eu passo a ler-vos aquilo que é a reivindicação de todo, repito, de todo o movimento sindical europeu, aprovado por unanimidade, e que diz, em relação a situações de países como a Grécia e Portugal, diz, e passo a citar, as taxas de juros não devem ser mais elevadas que aquelas com que os bancos se refinanciam junto do Banco Central Europeu, neste momento andam entre 2% e 2,5%. Os seus prazos devem ser alargados e o objetivo de reduzir o déficit público para 3% deve ser alcançado apenas num espaço temporal entre 2016 e 2017. Estas são propostas concretas que, associadas à exigência de uma aposta na produção nacional, na reorientação do crédito e do investimento, na dinamização do mercado interno, na sustentação de uma política social equilibrada, devem constituir as matérias de debate fundamental em torno desta campanha para que se abram possibilidades de se ir construindo caminhos novos, caminhos alternativos, como disse. A propósito, já agora, de ação social, eu leio-vos, é muito rápido, o que está escrito no diploma relativo ao sistema de ação social, para nós termos uma noção do que é que significa
conceptualmente essa coisa de misturar a hipótese do PSD, né, se fosse hipótese de governo, se for hipótese de governo, misturar saúde com segurança social. E a ação social diz: o sistema da ação social tem como objetivos fundamentais a prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, de exclusão ou vulnerabilidades sociais. E depois diz que deve dar especial proteção aos grupos mais vulneráveis. Ou seja, a concepção que está na proposta do PSD quando avança com isto é claramente transformar a saúde e a segurança social em meros esquemas de forma progressiva. Claro que isto não o atinge de um momento para o outro, mas de sistemas de caridade em nome da proteção aos pobres, destruir um sistema solidário e universal, quer de saúde, quer de segurança social.